gente, bem, algumas pessoas devem achar, e eu sou bipolar, por eu trago o livro de tudo é jeito. Eu vejo muitas pessoas falando, só gosta de ler tal e tal coisa, mas eu gosto de ler tudo. E eu me apaixonei por um autor há pouco tempo. Eu já tenho um livro dele que eu já falei aqui. E, claro, eu vou ler tudo. Esse homem escreveu. Um dia desse eu perguntou, mas você é espírita, tá lendo Cristão? Acho que isso não tem nada a ver. Principalmente quando esse Ara, ele fala e você precisa escutar. E não critica e você acredita. Lewis. Eu já tô íntima dele, tá? E aí eu resolvi ler Arte de um Diabo a Seu Aprendiz, porque este nomezinho aí é muito intrigante. E foi o primeiro livro, na verdade, e eu vi de título e quis comprar, mas foi o segundo a ler, porque eu li primeiro O Peso da Glória. Tem um vídeo aí no canal falando desse livro. E aí eu vim ler Arte de um Diabo a Seu Aprendiz. Bem, e livro, meus amigos, e livro. Diabo a Seu Aprendiz. Eu amo essa edição. Acho ela tão bonitinha. Mas Lewis traz Artas e um Diabo escreve a seu aprendiz. Seu aprendiz está aterrorizando a vida de um paciente, como eles chamam. E aí o diabo tá dando indicações do é certo, do errado, do ele gostou, do ele não gostou a seu aprendiz. E a pessoa, esse aprendiz está perturbando um jovem, mas ele aborda questões assim, poxa, ele podia facilitar a nossa vida, mas não. Eu fico imaginando a pessoa estava lá na igreja e ouvia uma pregação de Lewis, se saía bem. Não que ele seja uma pessoa ruim, né? Ele falasse besteira, pelo contrário, mas ele via coisas e a gente ainda talvez não tivesse preparados para admitir. Então ele traz questões como traição, ele traz questões como orgulho, como vaidade, o tempo todo em seus livros. E nessas cartas, o diabo fica pedindo que as pessoas façam, aumentem esses erros, ele vive disso. E aí o inimigo no caso é Deus, não consegue, porque o inimigo só é o bem, né? O inimigo é superior a todos nós, então o inimigo consegue ter paciência, ter amor, ter carinho por ele ser miserável, ele criou, e somos nós, seres humanos. Bem, ele traz questões como fé cega, aquela questão de você estar ali na igreja só repetindo, e não pensando e não praticando de verdade. E aí eu lembro, e muitas vezes as pessoas falam, você tá fazendo uma reza só porque você aprendeu, mas aquilo não é do coração, você tem que rezar da alma, né? Não rezar por rezar. E muitas vezes a gente vê isso. Ele traz a questão das filosofias, mas não como crítica, mas no sentido de, poxa, se você não tem uma filosofia a seguir, você fica pulando, você não tem nada, você não vai chegar a nenhum. E aí eu fico olhando essas pessoas assim, cada dia tá em uma religião diferente, e quando entra em uma, critica a que estava antes, e fica nessa loucura, e não assim, se conhece de verdade, ou se conhece ao ponto de ele se esconder. Ele traz muita questão do amor. Será que a gente realmente ama ou se a gente só está apegado à situação ou apegado à pessoa ou tentando esconder algo que nós somos em um relacionamento? Isso às vezes é fácil ou não, mas é um questionamento. Eu gostei muito da parte onde ele meio e elogia e critica, mas respeita e qualifica a mulher como um ser e consegue se desprover de tudo, né? Desde os tempos de Jesus Cristo, a mulher é muito fiel
a fé. Quando a mulher se apega a uma fé, a uma ideologia, ela consegue vivenciar aquilo realmente. E ele traz essa questão de a mulher, ela tem uma abnegação, o homem não tem. A mulher consegue se desligar de algo para um bem geral. E ele bota que o homem não consegue. Tanto assim. Então, por isso que muitas vezes vai gerar o conflito. E aí o diabinho mostra e olha, já que a mulher consegue, o homem não consegue, vamos utilizar isso para gerar brigas. E gera. Estamos aí o tempo todo vendo isso. Mas a exaltação dele do diabo contra o inimigo, e assim e o livro traz, é muito evidente. E ele mostra, olha, a gente tem que fazer um esforço muito maior, porque se a pessoa foca no bem, já era. Então, ele mostra questões e não dá, quando a pessoa está muito vinculada, ela já entendeu aquilo, ela já compreendeu aquilo, para você conseguir desvincular ela da realidade é quase impossível. E mostra, e olha, é muito fácil quando você pega um jovem e é egoísta, é orgulhoso, é vaidoso, isso é muito fácil de você conseguir manipular. E nisso entra os vícios, porque a maioria dos vícios começa na adolescência, na juventude. Então, o medo de algo, a falta de coragem faz com que muitas pessoas se viciem. Isso, vício, gente, é vício, tá? Até um chocolate, se você come todo dia, não consegue viver sem, isso é vício. Então ele traz e fala, olha, aproveita e usa o vício que ele tiver em qualquer coisa para distanciar ele do que realmente é bom. E eu lendo, eu via muita coisa assim, eu falava, velho, isso é do nosso dia a dia. A gente conhece pessoas assim, a gente convive com essa pessoa, eu sou assim de vez em quando. Então, eu gosto dos livros de Lewis, porque às vezes a gente tá tão cego numa situação, tão cego em um comportamento, a gente não consegue enxergar mais nada. E são críticas que parece que ele está na sua frente, falando com você, lendo a sua alma. Então, Lewis não é um religioso quadrado, como algumas pessoas chamam. Ele religioso e está focado no cristianismo, sim. E olha, para com essa besteira aí que você está falando e vai se preocupar com a realidade. A verdade é essa. Então, Arte de um Diabo, ele faz é uma lavagem de alma. Confesso, eu perdi 2 manias que eu tinha depois de ler esse livro. Então, eu fico imaginando, e eu termino de ler toda a obra dele e eu já vou estar purificada, porque eu não consigo, tem coisas que eu não consigo mais. Desde a primeira obra dele, comportamentos que eu tinha e hoje eu não tenho mais. E toda vez que vem a vontade de ter aquele comportamento, eu lembro do que eu li e aí eu penso 2 vezes. Então, independente de religião, eu já falei isso outras vezes, eu sou fã do livro de Chico Xavier, sou fã do livro de Divaldo, sou fã dos livros de vários outros autores, assim como Lewis, eu também sou muito fã. Leia, independente do que você acredita, tá? Ele traz isso aqui também no livro. Eu acho muito importante, porque a igreja ele traz aí, não é a igreja a casa, mas a igreja nós. Então, leia Lewis, estude, compreenda e principalmente viva o cristianismo e você esteja dentro de você. Beijo, fica com Deus e até a próxima.